Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 5 de dezembro, nós vemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. No Evangelho de hoje, Jesus curou um paralítico, aonde ali as pessoas que viram aquilo que Jesus fez diziam com grande alegria: hoje vimos coisas maravilhosas. Primeiramente, Jesus está ensinando e lá ao redor dele estavam também sentados fariseus e doutores da lei. Esses só queriam ficar perto de Jesus para achar motivo de falar contra o Senhor. E enquanto depois lá Jesus está ensinando, alguns homens levaram um paralítico para Jesus curá-lo. E aí, chegando até o lugar onde Jesus estava, como a multidão era muito grande, aqueles homens tiveram a ideia de subir até o telhado, abrir lá, tirando as telhas, e descer o paralítico com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. E aí, quando Jesus viu ali, por meio daqueles homens, a grande caridade que estavam buscando para aquele homem, amigo deles, então os homens de bem queriam então ver no amigo ali que fique curado. E aí tiveram a sabedoria de poder usar essa tática para descer o leito na frente de Jesus. E Jesus, vendo isso, disse para o paralítico: homem, teus pecados estão perdoados. E aí, quando disse isso, os fariseus e os doutores da lei já blasfemaram, dizendo: quem é este que está falando assim? Só Deus pode perdoar pecados. E aí que Jesus, para mostrar que ele é o Filho de Deus, ele pode fazer mais ainda do que isso, de perdoar pecados, é que ele vai dar a graça de fazer o homem ficar curado. E aí disse: o que é mais fácil falar, teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? E aí que Jesus fala: pois saibam bem que o Filho do Homem tem poder para fazer aquilo que vós imaginam que é difícil. E aí disse para o paralítico: levanta-te, pega teu leito e vai para casa. Imediatamente, aquele que era paralítico levantou-se e já tomou então o leito e foi para casa, louvando a Deus pela graça que recebeu. E aí todo o povo que viu aquilo glorificavam a Deus, dizendo: hoje vimos coisas maravilhosas. O Evangelho então de hoje ensina para nós, primeiramente, sabermos fazer a caridade, ajudar os outros. Lembrando que aquele paralítico, por si mesmo, era impossível chegar até Jesus, mas como teve os seus amigos que fizeram a boa caridade para ele, levaram até Jesus, este pôde ficar curado. Então, ensina primeiramente para nós a caridade, saber fazer o bem. Muitas vezes lá a outra pessoa, ela precisa que eu faça o bem para ela, para que ela consiga ali ter uma vida com dignidade. Então lembremos sempre de fazer o bem, nos colocar ao serviço do bem comum dos outros, para que assim possamos ir ajudando e fazendo com que todos tenham vida com grande harmonia e vida em abundância. E depois, o que é preciso na vida pessoal é viver da vida de fé.
para merecer as graças e bênçãos de Deus. O Senhor sabia que aquele homem paralítico era um homem de fé, por isso que Jesus deu a graça para ele. Primeiramente, perdoou seus pecados e depois deu a graça maior de fazer com que ele pudesse se levantar e caminhar e agora, dali em diante, poder viver a vida com dignidade e podendo ser uma pessoa com liberdade, no sentido de que não dependerá mais dos outros, mas pode caminhar por conta própria. Então o Evangelho nos ensina, na vida pessoal, ser pessoa de fé, firme e perseverante. Deus sabe das nossas necessidades, Ele tem a grande alegria de nos ajudar quando vê que vivemos uma vida com grande fé e somos dele todos os dias. E por outro lado, ajudarmos uns aos outros, não ficar só olhando para nós mesmos, mas saber estender a mão, fazer o bem, para que assim todos tenham vida em abundância, com o bem que podemos fazer aos outros, como lá os amigos daquele paralítico fizeram para ele e puderam ver o amigo curado e tendo uma vida com dignidade. Que assim o Senhor nos conceda o bom discernimento para que possamos fazer o bem e viver uma fé madura e consciente, para que naquilo que precisarmos, o Senhor terá grande alegria de nos ajudar, sabendo que somos dele, caminhamos com ele e por meio da nossa escuta e obediência a Deus, sempre o Senhor tem a alegria de nos ajudar para que possamos ter vida com dignidade, com amor e com fé. Tudo isso o Senhor nos ajuda a viver bem, para sempre então poder sermos realmente bons filhos e filhas amados de Deus e nos ajudando uns aos outros para que todos tenham vida com dignidade. É o que o Senhor conta, para que o respeito, o carinho mútuo sempre possa existir no meio de nós, para que haja as boas ações e assim todos viverem com dignidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.